Vamos dar continuidade à visão de inovação e ao que nós tivemos aí no último Congresso de Medicina Reprodutiva norte-americano no último mês de outubro. Muito se falou sobre pesquisas na busca por novos óvulos, novos espermatozoides. Então é possível hoje criarmos novos óvulos e espermatozoides? A grande resposta é ainda não, mas provavelmente no futuro sim. Existem muitas pesquisas mundiais hoje em animais, somente em animais, não existem pesquisas em humanos. Pesquisas iniciais, porque os resultados são muito pífios ainda, em que você pega células precursoras dos espermatozoides e dos óvulos, as chamadas células germinativas, e tenta-se fazer com que essas células se transformem em óvulos novos e em espermatozoides novos. Os resultados ainda são muito acanhados, discretos, e não se tem ainda a formação de espermatozoides maduros e óvulos maduros a partir dessas células primordiais. A grande teoria, sobretudo com relação ao ovário, é que nós teríamos dentro do ovário células adormecidas, células germinativas, células primordiais adormecidas nesse ovário e que poderiam ser fonte de novos óvulos. Uma teoria completamente diferente do que se sabe até nos dias atuais, em que a mulher nasce com um número restrito de óvulos e vai perdendo esses óvulos durante toda a sua vida, sobretudo após os 35 anos. Daí a mulher ter a sua idade fértil limitada e ter o problema da idade como fator principal que leva à infertilidade nos dias atuais. Imaginemos que consigamos no futuro formar novos óvulos a partir dessas células primordiais existentes no ovário. Nós resolveremos o problema da idade, da falta de óvulos, de uma menopausa precoce, de uma quimioterapia, uma radioterapia, por exemplo, em que você tem a destruição dos óvulos. Essa é uma visão inovadora para o futuro. É impossível hoje nós termos uma resposta, mas possivelmente no futuro nós teremos a capacidade de formar novos óvulos, sejam dessas células primordiais germinativas dentro do próprio testículo ou dentro do próprio ovário, seja a partir de células-tronco. Existem muitas pesquisas na busca de transformar células-tronco, sejam células-tronco embrionárias ou não, em novos óvulos e espermatozoides. Isso nos daria a solução para muitos problemas. Existem outras pesquisas a nível de ovário com o intuito de como ativar essas células. Não se sabe ainda como ativar, ou até se essas células realmente estão lá. Mas a teoria é que você poderia ativar essas células por trauma no ovário ou por uso de determinadas substâncias, como o chamado PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Nós temos que ter cuidado, porque todas essas teorias, todas essas pesquisas ainda são completamente experimentais. Nós não podemos dizer que no dia a dia nós pegaremos uma mulher que entrou na menopausa, que entrou numa menopausa precoce, ou que tem uma baixa reserva de óvulos, e que vamos submetê-la à injeção de plasma rico de plaqueta no seu ovário, ou a um trauma ovariano, ou que nós vamos usar qualquer tipo de substância para ativar essas células e vamos ter resultado. Nós estamos muito longe disso. As pesquisas, como eu falei no início, são experimentais em animais e não tem nem resultado a nível de cobaia. Temos que ter, mais uma vez friso, temos que ter muito cuidado, porque algumas pacientes nos procuram dizendo que ouviram falar que determinadas clínicas no mundo, médicos, prometem esse rejuvenescimento ovariano. Isso não existe. Isso deverá existir no futuro, mas isso necessitará de algumas décadas para que nós cheguemos lá. Temos que ter, então, uma visão crítica, nós temos que inovar, nós temos que buscar esses tratamentos e essas mudanças de paradigma, mas isso tem seu tempo e a medicina não evolui tão rapidamente. O outro ponto dessas inovações vistas nesse último congresso e que chamou muita atenção foi um retrocesso, digamos assim, dos próprios norte-americanos, que são, via de regra, muito invasivos em termos de medicina reprodutiva, usam doses muito altas de medicação, realizam muito diagnóstico pré-implantacional, isso até por uma cultura, né, local. E tivemos ali várias palestras em que se começou a segurar um pouco a invasão na medicina reprodutiva. Ou seja,
uma tentativa de não invadir tanto, de não usar doses tão altas, de não realizar tanto diagnóstico pré-implantacional, de não invadir tanto o endométrio, de não ter tantos ciclos artificiais. Os dados dos últimos 5, 10 anos mostram que pelo excesso de invasão num ciclo de medicina reprodutiva, de fertilização in vitro, tem-se tido uma visão de uma redução das taxas de gestação, sobretudo quando se estende a cultura embrionária ao 5º dia, na busca desenfreada pelo blastocisto, na realização da biópsia embrionária sem critérios, realizando essa biópsia para todas as pacientes. Então, os dados estatísticos atuais mostram uma queda na taxa de gravidez quando nós começamos a acelerar e a impor uma série de impactos nesse embrião. Embriões que têm que chegar a D5, embriões que têm que ser biopsiados. Hoje, o próprio norte-americano, que tem uma visão muito agressiva, está voltando atrás e tentando simplificar um pouco mais esse processo. Ou seja, nem todo mundo precisa chegar a D5. As taxas de gestação mundial entre D3 e D5, entre D2 e D5 são muito similares e a biópsia embrionária não deve ser realizada para todo mundo. Enquanto nós não tivermos uma biópsia embrionária, um teste genético pré-implantacional que nos dê uma segurança de 100%, uma especificidade e sensibilidade de 100%, ou seja, não nos dará resultados falsos, e que não invada o embrião, lembre-se que mesmo o PGTA não invasivo invade esse embrião por várias trocas de meio de cultura, por várias avaliações desse embrião, nós devemos ter muito cuidado. E hoje a visão mundial caminha para se indicar esse tipo de técnica ou esse tipo de cultivo extensivo de embriões para o 5º dia em casos específicos. Cada paciente, cada casal deve ser avaliado pontualmente. E a relação custo-benefício da utilização de tecnologias invasivas tem que ser discutido com o casal, para que o casal e o médico junto possam tomar a melhor decisão com relação a se utilizar determinadas tecnologias ou não. Para finalizar, nós temos que ter um ponto de interrogação nas tecnologias que hoje nós vemos todos os dias ali no Google, nas pesquisas do Google, e que nós estamos tendo contato maior. O PGTA, invasivo ou não, tem que ser discutido, tem que ser criticado e tem que se ter uma análise crítica. O cultivo até D5, blastocisto, também. As novas incubadoras, time-lapse, não tem nenhum respaldo científico que aumentam a taxa de gravidez. A inteligência artificial ainda é algo para o futuro. E rejuvenescer o ovário, criar novos ovos, é algo que não existe nos dias atuais. Portanto, nós devemos caminhar, nós devemos olhar com bom grado para a inovação, para as tecnologias, mas sempre com uma visão crítica. Caso contrário, vai acontecer o que tem acontecido nos últimos anos. Nós vamos ter uma redução da taxa de gravidez por uma maior invasão dos embriões e nós vamos ter um aumento de custo do tratamento, sem trazer benefício para as nossas pacientes. Muito obrigado.